Sim. Oi, Adriane! Adriane, oi! Oi, Magda! Arrasou! Que legal! Tudo bom, Magda? Tudo bom contigo? Tudo bem. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Adriane, sou fonoaudióloga coach, doutora em educação e eu tenho esse canal, Arrasou! Para trazer notícias em português para vocês. Tudo bom, Magda? É um prazer Você. ter aqui no meu canal. Você é a primeira pessoa que eu estou entrevistando de outro país. Que legal, privilégio. A Para mim é um Magda, prazer estar participando aí contigo. que bom. A Magda, ela é psicopedagoga, neuropsicóloga e mestre em educação. E ela mora no Brasil, na cidade de São Leopoldo, que fica no Rio Grande do Sul. Então, hoje, Magda, eu gostaria de conversar contigo sobre um pouco da situação que está no Brasil. Mas antes, eu queria dar notícias, as últimas notícias que estão acontecendo aqui na Alemanha, né? Que já faz alguns dias que eu não tenho feito vídeo, mas eu queria dar também essa surpresa de falar contigo e ser a minha primeira entrevistada. Então, a gente está no dia de hoje, que é 5 de abril de 2020, com 96.108 casos de infecção e 1.446 mortes, né? Eu fico aqui em Munique, na Baviera, e é o estado que tem mais infecções no momento. Mas o governador disse para a gente ter um pouco mais de cautela, que todas as medidas que o governo tem tomado estão dando resultados, né? Porque eu não sei, Magda, se tu ficou sabendo, mas há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, o governo decidiu fechar todas as escolas, todos os jardins de infâncias daqui, porque o número de infectados estava a cada 2 dias e meio dobrando o número, né? Então, eles fecharam, foi a primeira providência, depois eles tiveram a providência de fechar todos os restaurantes, todos os estabelecimentos comerciais e também algumas precauções de andar aqui na rua na Alemanha, né? Por exemplo, que não pode, só pode andar de 2 pessoas e somente quem está na mesma casa, né? E não ter mais contatos assim sociais. E as pessoas têm que andar de 1,5 metro a 2 metros de distância uma da outra. Com isso, no dia de hoje, a gente ganhou 6 dias. Então, a cada 6 dias está dobrando o número de infectados, né? E com isso, o governo alemão ganhou mais tempo para se organizar nos hospitais, né? Para ter mais leitos, para ter mais equipamentos, embora que o equipamento que a Alemanha comprou, os Estados Unidos foi lá e pagou mais caro, né? Fez uma contraproposta e pegou uma parte desse equipamento. Eu acho que isso está acontecendo também em outros países também, né? A gente olha. Sim, no Brasil também. Pois é. E é uma pena que isso aí é uma pirataria que está acontecendo, né? E nesse momento acaba sendo uma falta de solidariedade, né? E o governo alemão vê isso assim. Uma boa novidade para quem é enfermeiro, quem está na linha de frente, quem está também trabalhando nos asilos e nas casas de cuidados, é que o governo da Baviera vai dar um bônus salarial de 500 euros. E toda alimentação também é custeada pelo governo, que pode ser, Que bom isso, né? né? Exatamente. Então, por enquanto, são essas notícias. A gente ainda vai continuar nesse isolamento, mas é por uma boa causa e logo, logo a gente já está achatando a nossa curva e isso logo vai ficar bom. Mas hoje, a minha convidada, a Magda, eu queria saber notícias do Brasil. Queria saber como é que está a situação, porque a gente tem recebido tantas coisas assim por WhatsApp, nem eu sei que nem todas são muito verdadeiras. E também as notícias que chegam aqui na imprensa na Alemanha. Então, eu queria Sim. saber um
pouco o que está acontecendo por aí. Pois então, Adriane, nós estamos assim num processo um pouco anterior ao de vocês, né? Porque o vírus ele começou a se espalhar na China, depois ele foi para a Europa e depois que ele veio para cá. Então a gente está ainda na subida, né? Da curva, assim. Os casos estão se multiplicando, né? Não tão aceleradamente quanto até eu estava esperando, mas estão se multiplicando. Nós estamos já no momento, hoje, dia 5 de abril, com 10.360 casos, né? E com quase 500 óbitos, né? Os estados mais atingidos o primeiro estado mais atingido é São Paulo, né? O maior número de infectados está em São Paulo, até porque São Paulo é o estado mais populoso, né, do nosso país, seguido pelo Distrito Federal, depois logo em seguida Rio de Janeiro e depois o Ceará. Agora, há pouco tempo que começaram a chegar os testes, né? Acredita-se aqui que o número de contaminados seja muito maior que esses números que o governo apresenta oficialmente. Então, porque eu também queria te fazer uma pergunta, porque saiu hoje uma notícia aqui na Alemanha que em São Paulo foram abertas 200 covas num cemitério bem famoso da cidade, num bairro, e aí não condiz muito com os números que a gente tem visto, né? Isso é verdade? Tem muita gente morrendo por outros vírus gripais, né? Tipo H1N1, né? Então, também. E como essas mortes acontecem muito rápido, muita gente está vindo a óbito sem fazer o teste, porque eles, como tem um número de testes reduzido, eles estão só fazendo o teste nas pessoas que têm sintomas muito graves mesmo. Todos aqueles sintomas gripais, mais falta de ar grave, assim, insuficiência respiratória mesmo, grave. Tenho um exemplo para contar para vocês aqui na minha região, no município do lado, aqui, uma amiga minha teve sintomas gripais com falta de ar, a colega que mora com ela levou no hospital e eles disseram, fica em casa, né, é gripe, fica em casa e se não melhorar tu volta. Ela foi 2 vezes para o hospital e eles disseram a mesma coisa e não fizeram o teste. Aí, na terceira vez, que ela passou muito mal, que ela ficou sem ar mesmo, aí, só na terceira vez que ela foi ao hospital é que fizeram o teste. Agora, nós estamos esperando o resultado. Então, assim, eu acho que esses números, eles são muito maiores em função de não estar fazendo, das pessoas não estar fazendo os testes mesmo. Né? Para tu ter uma ideia, agora aqui na minha região, é uma região universitária, a gente tem algumas universidades aqui na volta, e tem uma que está fazendo os testes. E eles receberam um número X de testes para os municípios da região aqui do Vale do Rio dos Sinos, que é a região onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul. E o meu município, um município de mais de 200 mil habitantes, ficou com 600 testes. Imagina 600 testes para uma população de mais de 200 mil habitantes. É muito pouco mesmo. Então, como eles têm um número pequeno de testes, eles usam só para casos muito graves. Então, eu suponho, né, que tenho muito mais pessoas contaminadas, de repente com sintomas leves, né, e outros óbitos que não chegaram a ser testados, né. Inclusive, em São Paulo, eu li na imprensa que uma senhora de 78 anos faleceu em final de janeiro
e eles recolheram o material, ela foi sepultada, eles recolheram o material. E só agora eles fizeram o teste e ela foi positiva para coronavírus. Então, olha só que interessante. Então, eles colheram o material, mas eles não tinham acesso ainda nesse período ao teste. Então, eles colheram o material, guardaram o material e fizeram agora e já viram, então, que ela faleceu de coronavírus. Até eu estava ouvindo o ministro da Saúde, um pronunciamento dele, que no caso, esse óbito, ele foi colocado como, se eu não me engano, o primeiro caso de morte no Brasil. Ah, entendi, claro. Porque não é pelo dia do óbito, não é pelo dia que sai o resultado que eles colocam. Entendi. Então, esse número pode variar, né? Pode estar crescendo, claro. A gente acredita que tem muito mais gente contaminada, com certeza. Porque existe aquele período de incubação, né? Que a pessoa fica assintomática e tá passando para as outras pessoas, né? Eu não tenho nenhum sintoma e eu tô me relacionando com as pessoas, né? Quer dizer, estava, né? Antes da quarentena. Exatamente. Como é que está o isolamento no Brasil? Isso está sendo feito? De que forma está sendo feito? Quais são as medidas que o governo tem tomado? Pois existe uma crise política aí, né? Vocês devem estar acompanhando pela imprensa, onde os governadores, no primeiro momento, principalmente os governadores do Nordeste, se reuniram e decretaram que iam entrar em quarentena, e alguns outros governadores, né? Felizmente, o governador do Rio Grande do Sul, do nosso estado aqui, ele suspendeu as aulas, né? Baixou o decreto, suspendeu as aulas, e num primeiro momento até o dia 15 de abril, agora ele já prorrogou para o dia 30. Isso causou uma crise política porque o governo federal não tinha esse entendimento. Num segundo momento, com o aumento do número de casos, o próprio ministro da Saúde contradisse, né, o presidente, dizendo que sim, que tinha que fazer isolamento social para conter, então, esse avanço, né, no número de contaminados, porque senão, com certeza, teria um colapso na rede de saúde. Não só pública, mas pública e privada. Porque nós não temos números de leitos de UTIs, respiradores, monitor cardíaco, toda aquela parafernália de que precisa, né? Porque não é só respirador, né? A UTI ela tem vários equipamentos, né? Que com certeza nós não teríamos, né? E que ia morrer muito mais gente. Então, assim, aí o presidente foi para a televisão, dizendo que para as redes sociais, não me lembro se foi no pronunciamento oficial ou o oficial da rede social, dizendo que não precisava, que era só uma gripezinha. Isso criou uma crise política, né, grande, até dentro do próprio governo, né? Porque agora os ministros também estão apoiando a quarentena, o isolamento social, porque tem esse entendimento, né? Então, assim, tá complicado nesse sentido, né? Porque imagina, no momento que o presidente da República vai para a mídia, né? Para a televisão, para as mídias sociais, dizendo que é só uma gripezinha, as pessoas que são menos esclarecidas, elas vão para a rua. Porque existe uma preocupação muito grande com a questão econômica, né? Claro, e é justamente isso que eles também não se dão conta, porque além de não ter leito suficiente, não é só ter o leito, né? Tu tem que ter o equipamento, como tu falaste, todas também as roupas que os médicos trazem. Todos os EPIs e os profissionais, né? Para poder também se preservarem, porque eles estão também na linha de frente, né? E não existe. São Paulo tem 800 trabalhadores da saúde afastados. 800, imagina. É muita gente.
entre médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da manutenção, da higiene, da limpeza. E isso causa toda uma reestruturação também do governo, né? Por exemplo, também, porque também quando a pessoa morre tem que ter os coveiros, né? E tu também, foi tu que me falaste, né? Que tem Sim, São Paulo abriu um edital para contratar 220 pessoas para trabalhar como coveiros, né? Então, imagina só tudo isso que tem que se reestruturar, né? E outra coisa, que eu não sei se vocês chegaram a ver aí, que o governo baixou um decreto chamando médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, professores de educação física, nutricionistas, para se cadastrar nos seus municípios, caso eles precisem de mais gente, de mais pessoas, né, para poder atender os pacientes. Quer dizer, tipo o decreto de convocou, né? Convocou. Todo mundo que tenha essas profissões vão ter que se cadastrar e ficar disponível do governo para, em caso de necessidade. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, isso é guerra. Na realidade, a gente está vivendo um momento super histórico, né? Eu acho que ninguém passou por isso, né? Sem precedentes. Experiência, e eu acho que é isso. Nós não temos médicos e enfermeiros suficientes para uma calamidade dessas. Também foi o caso aqui da Alemanha, que a gente não tinha médicos suficientes já para o dia a dia, né? Para o que acontece, né? Imagina quando isso tudo acontece paralelamente, né? Porque se todo um hospital está voltado para o coronavírus, e se tu tem um acidente, né? Sim, porque tem todos os outros casos, né? Que tu precisa de um hospital. Acontece, né? Então é isso. Porque os acidentes não param, os AVCs não param, os infartos não param, né? Exatamente isso. Os outros problemas de saúde não param, quer dizer, é uma demanda a mais inesperada. Bom, eu adorei essa conversa e também eu queria também saber o que está acontecendo de positivo aí no Brasil, o que está mudando na vida das pessoas. Assim, o que está acontecendo na vizinhança, com os amigos, enfim. Porque também tem um positivo, né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né, Adriane? Tu me conhece, eu sou uma pessoa otimista, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. E aí vão dizer, Magda, como assim tem lado positivo? Eu acho que tem sim, tem muitas indústrias confeccionando máscaras, confeccionando roupas especiais para os trabalhadores da saúde e doando para o governo. Várias empresas doando, pessoas físicas doando bastante dinheiro, assim, pessoas, né, famosas doando bastante dinheiro. Aqui mesmo no meu condomínio, a gente fez uma vaquinha entre os moradores e o pessoal está fazendo comida e levando para o pessoal de rua, que mora, os homeless, né? Que moram aqui embaixo. Eu moro bem pertinho do trem aqui, né? Então, o trem aqui é por cima, então tem a parte de baixo. Infelizmente, tem pessoas morando aí embaixo, né, do trem. E o pessoal do meu condomínio aqui se cotizou, compramos os insumos, enfim, e o pessoal cozinhou e levou as comidas para eles. Eu sei que isso é uma gota no oceano, né, Adriane? É uma gota no oceano. Mas eu vejo que as pessoas estão, assim, sendo mais solidárias, né? Nesse período, assim. Eu acho que é um período muito importante de reflexão. Eu acho que não tem como passar por uma situação dessa e continuar sendo a mesma pessoa, sabe?
E isso eu acho um ponto positivo. Eu acho que nós vamos crescer enquanto ser humano, sabe? Depois que tudo isso passasse, né? Eu acho que a gente não vai ser tão consumista, eu acho que a gente vai ser mais solidário, eu acho que a gente vai ser menos capitalistas, né? Porque nesse momento, uma reflexão que eu tenho feito não adianta tu ter muito dinheiro, né? Porque esse vírus, ele é democrático, ele atinge pobre, rico, negro, branco, amarelo, e não é só velhinho, que atinge criança, adolescente, adulto e velhinho. Então, assim, a minha esperança é essa. E a minha torcida é que passe o mais rápido possível e com menos danos possível. Então tá, quero te agradecer mais uma vez e quem sabe logo que depois disso passar, quando eu estiver no Brasil, ou quem sabe tu vem me visitar aqui, a gente faça uma entrevista pessoalmente, né? Isso é muito legal. Vamos sim. E tô adorando, assim, poder ter essa oportunidade também de falar à distância, de trazer notícias para as pessoas, porque muitas pessoas ficam aqui também na Alemanha, um pouco distantes. Sem saber o que está acontecendo de fato, né? E só escutando, porque às vezes a gente fica com o WhatsApp e vai passando tudo que vê, e eu mesmo já recebi do Brasil coisas da Alemanha que não são verídicas, e isso é bom, a gente realmente saber a fonte, saber a realidade e contar um pouco para vocês. Arrasou! Então tá. Muito obrigada, um beijo grande, um abraço enorme. Beijo, querida. Eu que agradeço. Toma um chimarrão. Adorei estar com vocês. Obrigada. Tchau.